Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. Eu sou a Aline da Flon e começa agora o Idoso em Foco. A assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde é um conjunto de ações cujo objetivo é promover a distribuição de medicamentos essenciais para a população. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre como funciona esse acesso e quais são as principais dificuldades que os idosos enfrentam. Mas antes, nós vamos explicar para você, ouvinte, como é que funciona essa distribuição. A oferta de medicamentos, ela se organiza em 3 componentes: básico, estratégico e especializado. O financiamento e a escolha de qual componente o medicamento fará parte é de responsabilidade do Ministério da Saúde, do Estado e do município. Os medicamentos e insumos disponibilizados pelo SUS são listados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME. Então, se você quiser saber se o medicamento de que você precisa está disponível no SUS, basta consultar a lista no site do Ministério da Saúde em www.gov.br. E é importante dizer que essa lista ela ajuda a entender em qual componente o medicamento está inserido. O acesso a esses medicamentos comumente acontece nas unidades básicas de saúde, mas para garantir esse acesso, é fundamental que se entenda de quais dos 3 componentes o medicamento faz parte. Exatamente. Além disso, nós temos a farmácia popular, que faz parte do componente básico e que amplia o acesso aos medicamentos essenciais para a população. Com este programa, é possível adquirir gratuitamente medicamentos para hipertensão, diabetes e asma, ou até receber 90% de desconto em medicamentos para rinite, Parkinson e osteoporose, por exemplo. E para ser um beneficiário do programa Farmácia Popular, não é necessário nenhum cadastro. Basta ir até uma rede credenciada portando os documentos de identidade e CPF originais, mais a receita médica devidamente datada, assinada e carimbada pelo médico. É importante destacar que o programa Farmácia Popular é um direito de toda a população, independentemente de a pessoa ser ou não paciente do SUS. No entanto, existem pessoas com dificuldade de acessar o benefício, como é o caso de muitos idosos que, por possuírem múltiplas doenças crônicas, fazem uso de vários medicamentos. Exatamente, Diva. E para esclarecer este assunto, nós conversamos com a farmacêutica Carolina Esper, especialista na área farmacêutica hospitalar e atenção farmacêutica, que contou pra gente quais as principais dificuldades enfrentadas pelos idosos no acesso à distribuição de medicamentos pelo SUS. As principais barreiras de acesso dos idosos à distribuição de medicamentos são o volume insuficiente de financiamento à assistência farmacêutica, ineficiência no sistema de aquisição dos medicamentos, má gestão de estoque, falta de logística na distribuição de medicamentos, prescrição irracional dos seus medicamentos. O volume insuficiente de financiamento à assistência farmacêutica está relacionado ao baixo financiamento do governo federal nas centrais de abastecimento farmacêutico. Já a ineficiência no sistema de aquisição de medicamentos acontece porque os estados não participam do processo de aquisição dos medicamentos junto com os seus municípios. Pois é, Diva. E o resultado dessa aquisição individualizada de medicamentos pelo município são os preços maiores, né? Se os estados fizessem uma compra conjunta e centralizada com todos os municípios, os preços dos medicamentos cairiam quase que pela metade. Sim, Aline. E isso acaba prejudicando muitas pessoas, né? A má gestão de estoque e falta de logística estão relacionadas à falha no controle da entrada e distribuição dos medicamentos, como, por exemplo, atrasos na entrega e perda de validade dos remédios. Um bom gerenciamento é essencial para garantir os medicamentos para a população. Exatamente.
E, por fim, nós temos a prescrição irracional de medicamentos, né? Que, infelizmente, acaba sendo algo frequente, mas que dificulta muito o acesso do idoso aos medicamentos. Muitas vezes os médicos não prescrevem medicamentos que estão na lista. Quer ver um exemplo muito clássico? A gente tem as estatinas, que são medicamentos para reduzir o colesterol. Então, o que é padronizado? Simvastatina. Beleza. Aí o médico vai e prescreve rosuvastatina, que tem a mesma função. E aí não consegue pegar o rosuvastatina, porque não tem na lista, não tem na farmácia popular, não tem na clínica da família. E quem sente o impacto profundo disso são os idosos de baixa renda, que acabam tendo que comprar os medicamentos, comprometendo a renda familiar por conta disso. Pois é, Diva. E além de comprometer a renda, pode até mesmo comprometer o controle da doença, né? Porque nem todo mundo tem condições de pagar por esses medicamentos tão caros e acabam muitas vezes deixando de consumir. De acordo com a farmacêutica Carolina Sper, investir em uma administração eficiente com profissionais capacitados pode fortalecer a assistência farmacêutica. É necessário investir na assistência farmacêutica à população. E os gestores precisam desenvolver estratégias de aperfeiçoamento, investindo em estrutura adequada, administração realizada por profissionais qualificados e treinados, quantidade de profissionais suficientes, padronização das atividades nos setores públicos de saúde, obtenção de insumos suficientes, no caso medicamentos, e com isso fortalecer a assistência farmacêutica no Brasil. Muitos reclamam do SUS. Mas o problema não é o SUS, mas sim a péssima administração. Por isso, é importante que tenhamos noções dos nossos direitos para podermos defender o SUS e cobrarmos de quem merece ser cobrado, que são os nossos governantes. Mas, Aline, o nosso programa chegou ao fim e foi um prazer imenso bater mais esse papo com você. O prazer foi todo meu, Diva. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.